Let's go. I wake up to it. Eu queria até compartilhar aqui, aproveitando o título do nosso episódio, Escolhas e Comportamento. Quando eu comecei esse podcast, cara, assim, eu estava num momento estagnado ali, meio travado da carreira, né, da vida de uma forma geral, e eu sabia produzir conteúdo. Eu pensei, por que não fazer um podcast e convidar todo dia alguém para aprender alguma coisa que eu poderia ter melhorado na vida, ou posso melhorar mais à frente? Já são um pouquinho mais de 300 episódios, sabe? E por que a ideia de falar de escolhas e comportamentos? Porque eu falei com muitos profissionais de desenvolvimento pessoal, falando sobre ter sucesso, sobre crescer, se desenvolver, que era muito baseado em escolha e comportamento, que a gente é muito dono, digamos, de tudo que a gente realiza, do nosso sucesso, nossos fracassos, baseado em tudo que você já compartilhou, Carla. Nosso sucesso, nosso fracasso, a escolha do nosso comportamento? Eu acho, assim, não que não seja em nenhum grau. Em algum grau é. Mas não no grau que as pessoas gostariam que fosse. Porque as pessoas falam muito da vida a partir da sua própria experiência, especialmente quando a gente está nesse nível que eu chamei aqui de charlatanismo, né? Eu pego minha vida, eu pego meu exemplo, a minha história, o que eu consegui, como eu fiz, e aí eu explico isso com um pouco de neurociência ou psicologia, ou o que quer que seja, né? Com economia. Eu explico. E, na verdade, o que eu estou falando é sobre a minha experiência pessoal. Eu não estou partindo de uma ideia de que existe um conhecimento, que esse conhecimento baliza umas relações de causa e consequência que serão importantes para as pessoas saberem, para elas aplicarem na vida delas. Não, é diferente. Eu consegui emagrecer, eu consegui fazer atividade física, ou eu consegui acordar todos os dias às 5 da manhã, ou eu consegui estudar tudo que eu precisava estudar todos os dias e fazer tudo que eu precisava para escrever um livro, e depois eu postei 10 vezes na rede social, e depois eu fiz uma agenda com uma gestão de tempo especialíssima e tal, e porque eu fiz isso, eu alcancei o sucesso. E a gente sabe, né, Renato, que existem muitos fatores que são importantes variáveis dessa equação que não foram colocados, né? A gente não colocou ali essa infância. O que tem nessa infância? Tem N coisas. Por exemplo, o indivíduo buscar desesperadamente ser aceito no grupo social. Se ele vive uma infância em que os pais dão a ele o tempo inteiro a percepção de que ele faz parte, de que ele é amado, de que existe um lugar para ele, tarará, o tiro pode sair na culatra para um lado, mas se por outro lado ele é o tempo inteiro rechaçado, você não presta para nada, que vagabundo, que não faz as coisas, você não vai ter nunca nada na vida, não vai chegar a lugar nenhum, tarará, o tiro vai sair pela culatra, pelo outro culatra, por outro lado, né? Isso vão produzir tendências, e essas tendências que eu chamo de vetores de força do comportamento. A depender da força desses vetores, você pode não conseguir mudar a resultante, né? Se você não teve acesso ao estudo, então lhe faltam propriedades cerebrais, tipo funções executivas melhor desenvolvidas. E isso vai fazer falta na hora de você ter, por exemplo, atenção sustentada em um determinado objeto. Então, nem todas as pessoas têm todas as propriedades exatamente iguais e necessárias para alcançar qualquer lugar. Isso é uma falácia, a falácia da meritocracia, especialmente em sociedades muito desiguais, como é o caso da nossa, né? Então, eu até estava relembrando isso esse final de semana, que veio uma amiga, passou o final de semana comigo em casa, e ela, conversando com ela, acabou vindo esse tema, não me lembro exatamente como é que nós chegamos nisso, mas eu comentei com ela que quando eu era menina, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, minha mãe, como psicóloga, trabalhava naqueles centros de reabilitação de jovens, né, que hoje já foi chamado de FEBEM, Fundação Casa, não sei exatamente como é que se chamam hoje, né? Mas são aqueles lugares onde os jovens ficam, né, restritos ali, em medida educacional, né? E minha mãe trabalhava num lugar como esse e acabou, obviamente, conhecendo muitas famílias e muitas histórias. E aí ela começou a realizar um trabalho numa comunidade na Brasilândia, em São Paulo, né? Que é um lugar bastante vulnerável. Eu tinha 7 para 8 anos de idade, nós éramos de classe média baixa, né? Meu pai tinha uma
eu posso chamar até de uma certa paranoia, né? De que nós tínhamos que estudar em escolas privadas, porque senão a gente nunca seria nada. Então, ele fazia o que ele podia, o que ele não podia para isso, ficava devendo, fazer, assim, mesmo, loucuras, né? Não é tipo, escorria o suor do rosto. Não, fazia loucuras até para conseguir esse objetivo, né? E ficava devendo, e empurrava as coisas e tal, mas ele queria que a gente estudasse naquela escola, e porque ele achava que aquilo era o diferencial. E aí, eu fui fazer um trabalho comunitário com a minha mãe na comunidade de Brasilândia. Fiz amizades lá, porque eu ia vários finais de semana e com a minha idade, o que eu podia fazer? Brincar com as outras crianças, né? Não podia fazer nada efetivamente, um trabalho efetivamente, mas eu ficava ali, brincava, ajudava a distribuir as coisas e tal. E é fato, né, Renato? Nenhuma daquelas meninas que eu conheci ali, que foram minhas amigas, tiveram as chances que eu tive. Então, fazer qualquer comparação entre onde eu cheguei e onde elas chegaram, não tem nada a ver com escolhas pessoais. E quem diz que isso tem a ver com escolhas pessoais, está destilando com um certo nível de crueldade, entendeu? Querendo justificar que a sociedade realmente oferece oportunidades iguais para todos. Isso não é verdade. Está bem longe de ser verdade, né? Então, se você lê alguém dizendo que basta você ter disciplina, fazer, evitar a procrastinação, fazer escolhas comportamentais, quando você acorda às 5 da manhã, você ter vontade de fazer, então faz 1 hora de atividade física, meia hora de meditação, aí tem todo um script muito bem estruturado, e você vai oferecer isso para quem? Para um jovem de 16, 17 anos, um jovem de 20, 21 anos, que o dia dele começa sem café da manhã, que ele precisa acordar e dar um jeito de ver o que ele vai comer, né? E tem outros problemas, eu acho. Sabe que essa resposta sua, acho que, tanto da minha parte quanto de muita gente que possa acompanhar essa resposta, tira um certo peso, sabe, dos ombros, porque eu tenho, inclusive, falado muito... A gente está numa época que se fala muito sobre ansiedade, né, por exemplo, mas eu ainda vejo se falar muito sobre ansiedade para uma camada, digamos assim, que tem o poder desse cuidado, sabe, de se cuidar de... Eu vou parar alguns meses, mas eu tenho a impressão, pela minha experiência, assim, de equipes que eu pude atuar, trabalhar, que eu acho que a gente vai precisar falar daqui para frente com uma camada mais pobre da sociedade, sabe, que está nesse movimento de olhar para todo mundo e imaginar que vai ter uma determinada prosperidade, que talvez nunca chegue, eu não sei, não alcance, e ela vai sofrer de ansiedade, só que se ela parar, ela, na verdade, ela não vai ter uma licença, né? Ela vai ter um problema maior ainda, que talvez falte o básico da vida dela, né, cara? Exato, quer dizer, nós estamos falando de níveis de privilégio que diz respeito, inclusive, a quem pode ou não se tratar, né? Quem pode ou não prevenir, quem pode chegar no trabalho e dizer, ai, nossa, hoje eu estou muito sobrecarregado, hoje eu não vou ficar, hoje eu preciso de um tempo para mim. Quem é que realmente pode fazer isso, né? Que parte da sociedade pode se dar esse luxo? E eu não estou dizendo que eu não desejaria que todos tivessem, sabe, Renato? Se você perguntasse assim, dentro da minha visão mais poliana possível do meu relacionamento com o ambiente organizacional, eu diria que a gente teria que construir relações de confiança suficientemente robustas para que todas as pessoas pudessem ter autonomia de dizer hoje eu consigo e amanhã eu não consigo, né? E isso ser uma coisa respeitada, isso ser feito na base de uma confiança. O fato é que a sociedade inteira está com valor muito alterado, né? Então, aconteceu do podcast do Lutz, né, que eu fui 2 vezes ao podcast do Lutz, foi mó barato fazer com ele, é ótimo, assim como você também, muito agradável, né, uma pessoa que dá vontade da gente conversar e tudo mais. E eu falei lá uma coisa do tipo, eu tenho muito prazer com o meu trabalho, eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de fazer o que eu faço. O trabalho para mim é uma fonte de liberdade. Ele me perguntou o que era liberdade para mim. Eu digo, meu trabalho é uma fonte de liberdade, porque com ele eu consigo ganhar o meu dinheiro, um dinheiro honesto, um dinheiro que ninguém vai me dizer se eu posso ou se eu não posso gastar, né? Pensando na condição da mulher, do feminino, que muitas vezes está submetida a um relacionamento onde ela né, deve satisfações sobre as suas decisões pessoais, sobre a sua autonomia. Então, considerei tudo isso, considerei o trabalho como fonte de liberdade para a mulher,
para pessoa de mais de 50, que também poderia estar numa condição rechaçada no mercado de trabalho, né? E eu me sinto uma vitoriosa de ter conseguido ter um trabalho que, nesta faixa etária, com essa condição, sendo mulher, sendo homossexual, né, Renato, que também está no jogo. Então, tudo isso, para mim, ter o meu trabalho é uma fonte de liberdade. Eu fui, né, saraivada por muitas pessoas dizendo, isso é papo de gente privilegiada. E eu não posso discordar por completo, entendeu? A única coisa que eu desejaria é que todas as pessoas tivessem a oportunidade que eu tenho, mas eu sei que não tem. E por isso que eu luto e brigo muito, inclusive como empresária, daí é o outro lado da moeda, né? Como empresária, eu tenho 3 negócios ligados à neurociência aplicada, cerca de 25, 30 pessoas que trabalham diretamente comigo, e o que eu penso sobre a fonte de trabalho para essas pessoas é que ela é muito mais importante que ela garanta qualidade de vida e que ela garanta uma percepção de sucesso e de valor para as pessoas que trabalham comigo do que lucro para mim. E aí, quando eu digo isso, as pessoas falam que é brincadeira, que eu só posso estar mentindo, né, que é falácia. E não vou ficar aqui tentando provar uma coisa que só quem vive comigo, quem convive comigo é que sabe. Mas, para mim, empreender, inclusive, é um trabalho no sentido de produzir esta liberdade para mais pessoas. Amplificar isso que eu alcancei para mim, para mais pessoas. E ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos, inclusive em relação ao trabalho. Não só de dinheiro, não só de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma família, de ter um conforto, de ter segurança, mas inclusive em relação ao trabalho. Né? Como é que você gostaria de empregar a sua força de trabalho? Onde é que você gostaria de empregar o seu tempo realizando coisas? Para mim, isso é fonte de liberdade, né? Mas eu tenho absoluta certeza de que isso é privilégio, né? E por isso mesmo, o meu trabalho no sentido de promover cada vez educação de mais qualidade, tentar o tempo inteiro impactar a educação pública também, não só a educação privada, de todas as formas que eu posso, impactar o ambiente organizacional para que ele veja esses esforços, para que ele reconheça que geralmente são as pessoas que mais se dedicam que adoecem, né? Porque quem está nem aí com nada não adoece tão fácil assim, né? Então, se a pessoa está adoecendo, provavelmente porque ela teria ou ela manifesta um interesse genuíno para o que está sendo feito, né? Então, esse pensamento que eu construo a respeito dessa história de escolhas. Eu quero possibilitar ambientes em que as pessoas possam escolher, sabe, Renato? Porque definitivamente isso não é verdade. Mas olha, eu posso estar até errado nesse pensamento, mas eu concordo muito com tudo que você falou, cara, porque eu acho que, em parte, claro, eu não vou dizer que o mundo vai ser tem países que são paraísos, mas eu acho que, em parte, o Brasil avança pouco como sociedade, porque tá todo mundo pensando só no próprio, assim, e principalmente falando para gestores de empresas, eu penso muito que o avanço da sua equipe como um todo, para uma melhor condição, normalmente faz a empresa como um todo ter um melhor resultado também, né? Eu acho que a partir da hora que empresários olharem isso, e não estou colocando os empresários só como vilão, não, porque eu sei que também eles sofrem por outras questões, mas na hora que todo mundo pensar que se a empresa como um todo evoluir, a empresa cresce também e lucra mais, né? Então, mas aí, Renato, a gente também, né, entendendo o problema de forma mais ampla, mais complexa, a gente também tem que entender uma sociedade que começou a acreditar que nunca isso será dessa forma. Então, qualquer momento em que eu posso, eu não trabalho, qualquer momento em que me é facultativo enrolar, varrer para debaixo do tapete, eu vou fazer, né? Porque é um ciclo vicioso, nem as pessoas têm culpa, nem os empresários têm culpa. É um ciclo vicioso que se estruturou numa relação de comando e controle. Então, eu vou comandar e vou controlar. E se você conseguir escapar do meu controle, você está livre, né? Como mais ou menos uma criança colando na prova na escola, né? Fica parecendo que o aluno se deu bem, mas ele se deu mal, né? O funcionário que não entrega valor no seu trabalho, fica parecendo que ele se deu bem, mas ele se deu mal. Porque ele não cresceu, ele não evoluiu, ele não aprendeu, ele não vai poder obter carreiras mais lucrativas, né? Mas ele tem esperança disso? É isso, um cenário complexo, porque eu dizer para o indivíduo, não, se dedique, dê o seu máximo, que você será reconhecido, vai ser promovido, vai ganhar um dinheiro razoável, que vai fazer você alcançar seus sonhos, ele vai rir da minha cara, porque até eu riria da minha cara, entendeu?
E o que ele vai fazer? Ele vai, assim que possível, construir ali um ambiente para ele apostar numa bet, para ele... Né? Inclusive, essa história da bet é muito interessante, porque tem um diferencial, né? E eu me lembro, em 1900 não, eu estaria mentindo, mas 2007, 8, 9, começou aquele Cartola FC, que era um game da Globo, né? Que era ali da Globo e tal. Não me lembro muito bem quem é que tocava o negócio, mas era um game. As pessoas baixavam o aplicativo ou abriam no celular e montavam seus times lá e tal, e ganhou ou perdeu, né? Daí começou. O primeiro vai ganhar a televisão, né? Aí cada um começou a fazer seu próprio time, própria seita, vamos dizer assim, o próprio grupinho lá, que tinha seu próprio campeonato. Aí tinha lá 30 amigos que começavam a apostar entre eles. Então, quem ganhar leva milão. Então, todo mundo casa aqui, sei lá, R$30. No final, quem ganhar leva esses 1.000. Aí começa a escalar. E qual é a diferença? Eu acho que o conhecimento que eu tenho sobre futebol, sobre jogador, sobre isso, é uma vantagem. Então, aumenta a minha chance de ganhar, não é loteria. Eu não estou entrando na lotérica, agarrada na mão de Deus, pedindo para Deus me dar os números. Depende só de mim. Né? Meu conhecimento. Então, eu vou e ponho meu conhecimento e isso aumenta a minha chance. Aí aumenta a chance de eu acreditar que aquilo vai fazer eu sair da situação que eu estou. Porque isso é muito mais fácil de acreditar que eu vou ganhar algum dinheiro na bet do que trabalhando. Infelizmente, hoje é o que aparenta. Aí peguei um Uber, né? O Uber é uma escola. Quando você pega um Uber e dá a chance para que ele conte a história dele para você, você aprende coisas incríveis, né? O rapaz era vendedor, 40 e poucos anos, família, 2 crianças em casa, uma esposa que fica em casa cuidando dos filhos, já deixa claro também que ele deixou claro para mim, hoje em dia é muito difícil criar filho, ainda mais filho homem, porque fica solto aí, daqui a pouco o tráfico pega, então é melhor a minha esposa ficar em casa. Então, aí já se tem uma esposa que já não tem chance de ter uma carreira, a gente não sabe se ela quer ou se ela não quer. Não fui perguntar para ela, mas não tem a chance, né? Então, já não tem ali uma renda adicional para a família conta só com o trabalho dele. E aí ele falou para mim, eu trabalho a noite toda. Mas por que você trabalha a noite toda? Porque é onde vai ter mais dinheiro, onde tem menos concorrência, e eu aguento, né? Então, até onde essa pessoa vai aguentar fazer coisas e ficar distante da família, etc e tal. E a hora que ela te fala quanto que ela ganha ali, cara, não tá salvando a vida dela, não. Tá vendendo almoço para comprar janta, sabe? Não é que, tipo, ela vai fazer esse sacrifício todo e vai virar o jogo. Não. É para manter o que tem. Muito mal e porcamente. Então, sabe, são promessas que as pessoas elas não estão comprando, não fica achando que o cara que está ali no Uber, ele acha que ele vai ricar no Uber. Ele está vendendo almoço para comprar janta, ele sabe disso, ele fez essa aposta. Tá? E aí ele vai jogar na bet. Aí se pintar um cassinozinho ali clandestino, ele bota um dinheirinho. Se pegar um tigrinho, ele joga também. Então você percebe que tudo que está rolando em torno do que a gente está vivendo tem a ver com esse ponto central do qual a gente partiu, que é ter sucesso na vida não depende das escolhas do indivíduo. Sabe, cara, assim, eu queria fazer uma pergunta provocativa, digamos assim. A partir do momento que a gente começou a falar de escolhas para cá, quem estiver assistindo esse trecho e pegar ferro e fogo, digamos assim, tudo que você está falando, tá, vai pensar, uma parte vai sentir aquilo que eu disse, de tirar um peso dos meus ombros, ok, estou me sentindo melhor, mas uma parte também vai pensar assim, já que não dá, não deu, não vai dar e talvez acabe caindo, como infelizmente muita gente vai cair nas bets, no Fique Rico em uma semana no digital também, Fique Rico com o celular. Não, assim, e é por isso que várias promessas vão fazer sentido, né, Renato? Promessas que a gente viu pessoas aí, né? Não vou ficar citando nomes, porque essa altura do campeonato a gente tem que esquecer pesadelos, né? Mas pessoas que vieram para a mídia e se lançaram com a ideia de que eu tenho a fórmula para que você fique rico. Então você faça tudo que eu estou falando para você fazer que vai dar bom, né? Mas só tem uma probleminha, né? Para que um fique rico, o outro tem que ficar pobre. Não tem como, assim, não tem regra.
Não dá para todo mundo ficar rico. Não cabe. Sempre para ficar rico vai ter que ter o pobre, certo? Não tem como a prosperidade chegar em todos os lugares igualmente por ações individuais. E é aí que eu entro com, né, uma visão que, quem sabe, vai ser bastante rechaçada, mas eu já tenho idade suficiente para não ter medo disso, que é você ser um ser político. Você definitivamente se envolver com a política, mas de verdade, se aprofundar, entender exatamente qual é o nível de manipulação, que é, aonde é que estão os verdadeiros interesses, né? Realmente se politizar. Porque a gente tem um recrudescimento hoje da direita e não tem sentido, é muito simples de entender esse recrudescimento da direita. Porque a promessa da esquerda de que vai ser para todo mundo não vingou. As pessoas têm pressa. Já era para ter sido. E o que fizeram? Pegaram a nossa experiência, que foi uma experiência de 12 anos, né, de governo de esquerda, e terminaram com o impeachment por corrupção, né, que foi o que venderam, dizendo que a esquerda é pior do que a direita, porque além dela não fazer nada por ninguém, não criar nenhum recurso, segura tudo na mão dela só para si. Então, a única esperança que existia aqui, então, nós como povo, vamos lutar para, né, a luta do proletariado, nós vamos sair desse buraco, essa luta foi caiu por terra. Né? Ela foi atacada ferozmente por uma ideia de prosperidade. Então, aí, Renato, hoje a ideia de prosperidade que a gente está vivendo é a prosperidade do meu trabalho, não é? E do fato de eu ser um filho de Deus escolhido. As duas coisas que garantem a prosperidade. Então, eu me pego na religião, que é onde eu fui escolhido, portanto, eu vou fazer tudo que me disserem que eu tenho que fazer, porque Deus não vai me abandonar. O que é meu e ninguém vai me tirar, né? Essas falas são muito fortes e eu não estou fazendo nenhum tipo de desmerecimento a elas, muito pelo contrário, com imenso respeito à crença dessas pessoas e à energia que elas colocam e o tanto de amor e de crença e de confiança que elas botam na religião. E se aferram a isso para buscar a sua prosperidade. Então, existe ali uma história de que se você fizer do jeito que eu estou falando, se você pagar o dízimo, se você for caridoso, se você fizer tudo que tem que ser feito, Deus não vai esquecer de você, né? E aí o povo prometido, que aí são as pessoas que são eleitas porque seguem a Deus. E aí todo mundo que fala mal, que vai para outro lado, eu fico torcendo para se dar mal, para eu mostrar, tá vendo? Como se deu mal, porque não crê em Deus, porque não faz o que tem que ser feito. Então, valido, né? E que a gente chama de viés de confirmação, né? Eu procuro todo crente que se deu bem, eu aponto, digo, foi Deus que deu para ele. E a própria pessoa coloca lá o adesivo no carro, né? Foi Deus quem me deu. Então, não é mérito meu, foi Deus quem me deu. Eu só fiz o que Deus queria que eu fizesse. E o outro lado dessa história é eu trabalho 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia. São dois deuses, na verdade, né? Aqui se acende velas, né? Tanto o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, que vai me dar prosperidade porque eu sou o filho escolhido, ou o trabalho, que também é um Deus que permite que eu alcance porque eu vou me cobrar e eu não vou parar enquanto eu não alcançar. Aí basta economizar, aí basta ter educação financeira. As pessoas querem dar educação financeira, né, em ambientes onde o indivíduo não tem a menor chance de acreditar que um dia ele terá um dinheiro poupado. Porque o dinheiro na mão dele se comporta da forma de mais rápida transferência de valor. Qualquer dinheiro que chega na mão dele tem destino na transferência de valor para produzir a ele algum tipo de ganho que ele urgentemente precisa. Seja alimento, seja entretenimento, seja uma bebida, não é? Seja poder tomar uma cerveja, que é uma coisa que passa a ser icônica, né? E aí essa pessoa ela é consumida por esse universo de desejos. Então, falar em prosperidade dessa forma, eu acho que me soa até como covardia. Agora, falar em prosperidade como sociedade, pensar, por que então a Dinamarca... Então, peraí, então coloca todos os pingos e todos os is, né?
e veja que foi um país que foi construído de forma não colonizada, que desde sempre você teve ali uma situação que era um reinado, que tinha riquezas, que expropriou colônias, e que esse dinheiro chegou lá de alguma forma, e que, no fundo, o governo é responsável por grande parte do bem-estar social daquelas pessoas, trocado por impostos. Então, a pessoa fala que gosta de morar na Suíça. Você pergunta, por que você gosta de morar na Suíça? Nossa, porque a gente tem tudo lá. Mas tem tudo o quê? Tem educação, tem saúde, tem segurança, tem moradia. Então, para que você precisa de dinheiro? Para ter, entendeu? Aí fica fácil de você se prosperar. Porque aí vai ter o que gasta e vai ter o que economiza. Aí começamos num pé de igualdade. Aí eu concordo com você. Desse pé para cima, é pé de igualdade, dá para se pensar nesses termos. Antes disso, a mim impera a crueldade. Sabe, acho que uma última pergunta, que a gente, quase 50 minutos de conversa passou muito rápido, na verdade passou rapidinho o bate-papo, mas eu queria fazer uma pergunta assim, uma pergunta ampla, eu vou me usar como exemplo, inclusive. O que lhe cabe, sabe? Porque tudo que você falou faz super sentido para mim, sabe? Eu sou um morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, tem todos os desafios, que toda renda que me aparece tem destino, como você falou, então falar de educação financeira para mim, para as pessoas ao meu redor, é um desafio, porque todo mundo vai pagar uma conta, vai comprar um prato de comida, vai pagar uma conta de luz. Então, assim, dentro disso tudo, de escolhas e comportamentos, sabendo que dentro do cenário que eu estou hoje, como morador do subúrbio do Brasil, desiludido com, independente da política, tá? Eu estou falando de esquerda ou direita, como brasileiro desiludido com política, mas eu tenho que olhar pelo meu e pelos meus, né? Pela minha família. O que me cabe nisso tudo, sabe? Eu sei que é ampla a pergunta, sabe? Deixa vago, mas o que me cabe? Cabe, antes de mais nada, reconhecer de forma muito profunda o valor do vínculo que vocês formam como grupo. Porque a primeira coisa que se faz com o povo, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é colocá-las para competir entre si. E essa não é a vocação de uma comunidade. A vocação de uma comunidade é o suporte, é o apoio. Então, veja quando você tem ações, né, que são ações comunitárias dentro de favelas, dentro de situações ali de maior vulnerabilidade. Então, você tem grupos empenhados em produzir valor para essas pessoas. Aqui mesmo em São Paulo, em Paraisópolis, tem umas iniciativas, e eu não vou dizer para vocês que elas são perfeitas, né? Mas iniciativas como uma economia paralela, um dinheiro que só roda em Paraisópolis, que fomenta a economia local. Então, eu tenho lá, você sabe cortar cabelo, mas é óbvio que se você for lá para a Zona Sul cortar cabelo, vão te escravizar ali. Vão te pagar ali R$5 pelo corte, que eles estão cobrando 50 ou 100. Vão te pagar uma miséria. Você faz unha, vai no salão da Zona Sul, você é a manicure da Zona Sul. O que vai acontecer? Você vai lá, a madame vai pagar R$100 na unha, estou exagerando, né? Mas para ficar bem histriônica. E você vai sair de lá com uns R$10, R$5 a unha que você fizer. Se você fizer a unha lá em Paraisópolis, não vão te pagar 100, vão te pagar 20, mas os 20 são todos seus, entendeu? Então, a gente vai quebrando essa exploração do homem pelo homem. A gente não precisa sair do modelo de capitalismo, exatamente porque eu acho que nem tem como mais a gente sair. E aí é minha ingenuidade, né? Eu não conheço um mecanismo, um caminho, não consigo, né, vislumbrar um caminho genuíno e real para a gente nesse momento do mundo. Mas, sendo capitalista, é muito importante que o dinheiro rode nas pessoas que mais precisam. E que vocês conheçam o valor do dinheiro, né? E do gasto desse dinheiro. O que acaba acontecendo? A gente acaba concentrando esse dinheiro nas big techs, a gente fomenta os anúncios e os produtos. Então, a gente assiste, sei lá, vamos né, jogar um pouco a culpa em cima da gente, né? Então, a gente bota as pessoas que gostam da gente para assistir o YouTube, né? E aí elas vão nos remunerar a partir de uma alíquota, de uma remuneração que, na verdade, ficou na mão do próprio YouTube, né? Então, quem produz para o YouTube também está sendo explorado. E a pessoa que, sei lá, se agora entrar alguém aqui e der um superchat, um like aqui na conversa da gente, por favor, né, gente, dá essa força aí pro Renato, tem que dar esse help aí, já compartilha, já curte, faz tudo. Mas se alguém te der aqui um valeu, né, o que vai acontecer?
vai ficar uma boa parte para o YouTube. Então, a gente estava gerando concentração de renda de alguma maneira, entendeu, Renato? Então, se você começa a fomentar uma economia local, e tem várias iniciativas fazendo isso, se você, como professor, ao invés de dar aula num cursinho que vai te pagar o dobro, mas que você vai ficar ensinando para a classe A gargalhada, você pegar o mesmo talento e conseguir realmente virar o jogo com crianças da comunidade, com jovens da comunidade, você vai estar plantando ali a tua sementinha. E aí eu sei, né, Renato? Fica parecendo que é muito sacrifício para pouco resultado, mas é o que a gente consegue fazer nesse momento. E aí, à medida que a gente começa a juntar uma força maior, né, com mais pessoas, esse movimento vai ficando mais eloquente, né? É igual falar, puta, eu não vou salvar o mundo se eu evitar de jogar esse papelzinho de bala aqui no chão. Não vai, você não vai salvar o clima, não somos nós que precisamos tomar as grandes decisões para salvar o clima do nosso planeta, porque o planeta vai ficar aí, né? O planeta vai ficar aí. Pode ficar meio esburacadinho, porque vão jogar umas bombas atômicas e tal, mas vai ficar. A gente é que vai rodar, né? Então, salvar o clima do planeta é salvar a gente. Recentemente eu fiz um episódio no meu podcast com a Ana Flávia, que é o Dopaminas, né, falando de ecocídio. Até convido todo mundo para ir me visitar por lá, né? Lá no Nada Trivial tem um quadro chamado Dopaminas, e a gente trata de temas bem desses cabeludos, assim. E a gente vai falar de ecocídio, que na verdade é o suicídio que a gente está cometendo coletivamente, né? Fazendo o que a gente está fazendo com o clima. Então é óbvio que não jogar esse papelzinho de bala aqui não vai salvar o mundo. Mas falar sobre isso, conscientizar, educar, provocar e criar esperança. É sobre isso. A gente precisa falar para as nossas crianças da comunidade, não uma esperança vã do se você estudar muito, trabalhar muito, fizer muito, você vai conseguir alcançar tudo, mas todos nós juntos, um apoiando o outro, criando comunidade, genuinamente a gente sai desse lugar. O problema é que essas comunidades estão todas cooptadas por outros interesses muito maiores, sejam religiosos, sejam do tráfico, sejam políticos. Então, as pessoas não conseguem mandar nem na própria comunidade que elas formam. E é muito difícil sonhar com sair dessa corrida de ratos, né? Uma corrida de ratos. Eu penso também muito, cara, que assim, além de, claro, esse podcast aqui me ser útil para que eu possa aprender, sabe? Por isso que eu trouxe a provocação no começo da conversa de mais acadêmicos falando em redes sociais, apesar de ser uma Big Tech, e como criador de conteúdo, eu sei que é uma Big Tech que explora de verdade bastante, mas eu também acho que é uma forma de a gente compartilhar o conhecimento, sabe? Porque, de muitas formas, por que esse morador do brasileiro, do subúrbio, é um pouco desiludido também? Porque eu digo por experiência própria que durante a nossa parte escolar ali, a gente vai agregar conhecimento, chega um novo curso na escola para vencer na vida, sabe? E aí esse curso é para ser marceneiro, eletricista. Nada contra nenhuma dessas profissões, pelo amor de Deus, são profissões importantes na sociedade. Mas não são profissões que vão, digamos, levar a essa prosperidade, né, que as pessoas tanto estão buscando nas redes sociais. Então, acho que a chance de ter esse conhecimento é importante também, né, para as pessoas, né? E olha que coisa interessante, muitas vezes é uma incapacidade de se organizar, porque não foram provocados para isso. Porque não é para ser, você entendeu, Renato? É importante que a gente se toque do seguinte: da forma como a política ou como as escolhas sociais vão sendo feitas, tem muito conflito em relação a emancipar o povo. Muito conflito. É muito melhor o povo trabalhando no modelo pão e circo, sabe? Eu te dou comida, te dou algum grau de diversão, que agora tá até barata, né? Tá muito barata. Sim. A rede social, gente, ficou barato para a sociedade manter o pão e circo. A comida é mais acessível, o circo é mais acessível, tá? Então, e em looping, né? Em looping, em um entretenimento sem fim, um tipo de distração sem fim. Você pode passar o dia inteiro rodando sua timeline de uma rede social, a custo mínimo, né? Então, isso cria um tipo de entretenimento, um tipo de ocupação do tempo que impede que o indivíduo veja a coisa de um ângulo maior. Mas você trouxe, vamos lá, vamos pegar uma família que tem 4 meninos. Vai, uma família que tem 2 meninas e 2 meninos. E você organiza essa família, um é eletricista, o outro é... Vamos falar dessas profissões que você comentou. O outro é pedreiro, o outro é carpinteiro. Eles se juntam e começam devagarzinho e adquire ali um terreninho, constrói uma primeira casinha.
Então, o que eu preciso? Eu preciso de um governo que esteja pronto a pegar essas 4 pessoas com essas propriedades e dizer para elas, dá para vocês formarem uma empresa, a empresa funciona assim, esse é o primeiro dinheiro, essa é a forma como vocês vão vender, vai dar trabalho, mas vocês vão efetivamente conseguir sair da corrida de ratos. E essa profissão, então, de eletricista, que na mão de uma exploração, certo? De um patrão, vamos dizer assim, seria uma profissão de segunda escala, com um salário pequeno, ele trabalhando para ele mesmo muda o jogo. E hoje, aí você falou uma coisa que você está coberto de razão. A rede social está cheia de gente disposta a ensinar as pessoas a transcenderem ali aquela prática. Escolhendo bem o curso online que você vai comprar, com R$200 você realmente pode descortinar um mundo de oportunidades. A única coisa é que tem que escolher bem, né? Pode ser promessa vazia. Mas tem caminhos, tem possibilidades. A rede social, a vida digital, a própria inteligência artificial vem com oportunidades que permitem mudanças drásticas de jogo. Saltos em qualidade. E a questão é você estar atento a essas oportunidades. Mas para isso, você precisa pelo menos ter tomado café da manhã, sabe? Pelo menos ter um mínimo de segurança. Eu trouxe essa questão, mas Carla, você colocou de forma mais perfeita do que o pensamento. Acho que faz todo sentido. O eletricista também pode, mas desde que tenha conhecimento para isso. Let's go. I wake up to a